Medicina, a profissão dos endividados. A medicina tem um mito antigo colado nela. Médico nunca passa dificuldade financeira. E quando passa, isso costuma ser tratado como algo que não deveria acontecer. Só que na prática, muita gente dentro da profissão vive o oposto desse mito. Vive com dívida, vive com pressa, vive com a sensação de que está sempre um pouco atrasado, mesmo trabalhando mais do que seria razoável. Isso aparece de um jeito bem concreto no começo da carreira e começa antes do CRM. No Brasil, para quem faz medicina em instituição privada, o custo mensal costuma ser alto a ponto de reorganizar a vida inteira da família. Há estudo acadêmico apontando mensalidade média acima de R$8.000 em instituições privadas num recorte recente. O que acontece quando você passa anos pagando caro, estudando pesado, dormindo pouco e vivendo sob cobrança? Você cria uma conta emocional, uma espécie de eu preciso fazer isso valer. E aí entra a primeira contradição que eu vejo com frequência. O médico vira um especialista em cuidar do risco dos outros, mas quase nunca foi treinado para cuidar do risco financeiro da própria vida. Nos Estados Unidos, isso ainda é mais explícito porque a dívida educacional vem carimbada. A própria Associação de Faculdades de Medicina Americana reporta que na turma de 2024, a dívida mediana ao se formar foi de $205.000. E o custo total de 4 anos de curso, somando despesas, passa fácil de $280.000 em escolas públicas e chega perto de $390.000 em privadas, também segundo dados dessa mesma fonte. No Brasil, você não chama de dívida estudantil com a mesma naturalidade. Você chama de financiamento, de empréstimo, de parcelamento, de ajuda da família, e depois eu resolvo. Mas o efeito psicológico é parecido. Você começa a carreira com a sensação de dívida real e simbólica, dívida com o banco às vezes, dívida com a família muitas vezes, dívida com o tempo que você perdeu, dívida com o prazer que você adiou. E quando o dinheiro começa a entrar, surge um impulso perigoso. Agora eu mereço. Aqui, a conversa fica menos sobre finanças e mais sobre comportamento humano. A economia comportamental tem uma explicação simples para isso. Quando a vida é longa, em privação e pressão, o cérebro fica mais míope para o longo prazo. Ele passa a valorizar demais o alívio imediato. Isso não é fraqueza moral, é mecanismo de sobrevivência. Existe uma linha de pesquisa bem conhecida sobre escassez e largura de banda mental, mostrando que preocupação constante com recursos consome capacidade cognitiva e piora decisões em outras áreas. Em estudo clássico com trabalhadores rurais na Índia, as pessoas tiveram desempenho pior em testes antes da colheita, quando estavam mais apertadas, e melhor depois, quando o dinheiro entrava. A ideia não é comparar medicina com pobreza. A ideia é entender o princípio. Quando a mente está ocupada com pressão e necessidade, a tomada de decisão fica mais reativa. E a medicina é uma fábrica de pressão. Plantão, responsabilidade, risco, perfeccionismo, cobrança interna, cobrança externa. Mais um detalhe. No Brasil, a renda do médico raramente é um salário. Ela é uma concha de retalhos. Um vínculo aqui, outro ali, plantões variáveis, repasses em datas diferentes. Isso cria duas ilusões ao mesmo tempo. A ilusão de abundância, porque sempre tem alguma entrada, e a ilusão de controle, porque se precisar, eu pego mais plantão. Só que trabalhar mais não é um plano financeiro, é uma anestesia. E a anestesia tem efeito colateral. Você perde a sensibilidade para o que está acontecendo. E no Brasil, como um todo, o endividamento virou quase o padrão social. A pesquisa da CNC sobre endividamento mostra que em dezembro de 2025, 78,9% das famílias relataram algum tipo de dívida e 29,4% algum atraso com alguma conta. Quando esse é o normal do ambiente, a dívida deixa de soar como alarme. Ela vira cenário. Agora coloca isso em cima de uma profissão que paradoxalmente cresce em número e competição. O Conselho Federal de Medicina divulgou que o Brasil tinha 575.930 médicos ativos em 2024, com 2,81 médicos por 1.000 habitantes, e menciona que essa taxa coloca o país à frente de Estados Unidos, Japão e China. Mais profissionais, mais disputa em algumas regiões, mais pressão por produtividade, mais ruído de comparação. E comparação para o dinheiro é combustível. Porque comparação cria padrão de vida que não nasce da sua realidade, mas do seu entorno. Você olha o carro do colega, você olha a viagem do colega, você olha o consultório do colega, e ninguém vê a planilha de ninguém. Do outro lado, nos Estados Unidos, o cenário é diferente no formato, e parecido no efeito. A renda média lá é alta, mas isso não impede a sensação de aperto, quando o custo de vida e dívidas
entram na equação. Um levantamento amplamente citado de remuneração médica nos Estados Unidos colocou a média anual em torno de 374 mil dólares. Só que, quando você combina isso com dívida estudantil de 6 dígitos, imposto alto, seguros e uma vida que também é cara, a realidade emocional pode continuar sendo: eu ganho muito, mas nunca sobra. Isso é um ponto importante. Endividamento não é só falta de renda. Endividamento muitas vezes é falta de estrutura. E a estrutura não é cortar prazer, é dar nome ao que está acontecendo. Existe um conceito de comportamento que eu considero central para médico, é o presenteísmo financeiro. Não no sentido técnico do trabalho, mas no sentido de viver financeiramente no agora. Resolver o mês, resolver o cartão, resolver o próximo boleto e deixar a vida grande para depois. A pesquisa econômica chama isso de viés de presente. Um dos trabalhos clássicos nessa linha descreve como a gente tende a supervalorizar recompensas imediatas e subvalorizar benefícios futuros, mesmo quando sabe o que seria melhor no longo prazo. O nome é sofisticado, o efeito é simples. Você sabe que deveria organizar, mas não organiza. Você sabe que deveria guardar, mas não guarda. Você sabe que deveria planejar, mas sempre tem um só mais esse mês. E aqui vem a virada de chave conceitual que costuma doer um pouco no início, mas alivia muito depois. A medicina não endivida o médico. O que endivida é uma vida construída sem protocolo financeiro, em cima de um cérebro cansado, num ambiente que normaliza urgência e comparação. Quando você entende isso, muda o tipo de pergunta. Em vez de quanto eu preciso ganhar para ficar bem, a pergunta vira: que tipo de vida eu estou financiando sem perceber? Em vez de qual investimento é melhor, vira: qual padrão de decisão está me custando caro? A aplicação prática aqui precisa ser simples, porque médico não precisa de mais complexidade, precisa de clareza. Primeiro, transformar renda variável em vida previsível. Não é ter salário fixo, é criar um piso, é decidir um valor base de vida, abaixo do seu potencial máximo, e repetir esse valor como referência, mesmo quando o mês vem forte. Porque mês forte, sem regra, vira mês caro. Segundo, separar recompensa de impulso. Você não precisa se punir, mas precisa escolher. Prazer escolhido organiza, prazer impulsivo desorganiza. Terceiro, criar duas proteções que parecem óbvias, mas mudam o jogo. Uma reserva de curto prazo que compra tranquilidade e um plano automático de longo prazo que acontece mesmo quando você está cansado. E se você gosta de lógica, pense assim: você não operaria sem checklist. Se você se move por significado, pense assim: dinheiro desorganizado rouba a presença de vida que você diz querer viver. Se você precisa de exemplo, pense assim: o plantão extra que você pegou para compensar a fatura vira, sem perceber, o padrão que mantém a fatura. E se você busca coerência, pense assim: trabalhar para cuidar das pessoas e, ao mesmo tempo, negligenciar sua própria saúde financeira é um tipo de incoerência que cobra juros emocionais. No fim, a frase que eu deixo como martelo é esta: dinheiro não é prêmio de esforço, é consequência de método. E método não nasce de culpa, nasce de diagnóstico. Se isso fez sentido para você, se você sente que essa dor é real na sua vida, a dor de ganhar bem e ainda assim viver sob pressão, eu posso te oferecer uma consulta médico-financeira gratuita. A ideia é simples: eu vou te ouvir, entender sua rotina, mapear onde o seu dinheiro está escapando e te ajudar com o diagnóstico inicial do que está te travando hoje. Sem promessa de milagre, sem fórmula pronta, sem empurrar qualquer tipo de produto ou serviço. A ideia é trazer clareza, direção e próximos passos coerentes com a sua realidade. Eu abro poucas vagas, porque é um atendimento pessoal e exige tempo de escuta muito ativo. Então, se você quer clareza antes de qualquer decisão, talvez essa conversa seja o primeiro passo mais inteligente que você pode dar hoje. Então, fica aqui o meu convite.